Já percebeu como a forma como você fala com você tem um grande efeito na sua capacidade de executar as coisas na sua vida? Sim, aquela vozinha que a gente tem na cabeça que fica falando que a gente é incompetente, que a gente não vai conseguir fazer, que a gente não vai conseguir avançar naquilo que a gente quer, tem muito efeito na nossa procrastinação, na nossa dificuldade em executar aquilo que a gente precisa fazer. O grande problema é que a gente acaba não parando para refletir sobre isso. E a gente não sabe o que fazer quando vem esse tipo de pensamento na nossa cabeça. E aí, tentando ignorar, normalmente esse pensamento toma o comando e faz desistir daquilo que a gente sabe que poderia ser bom pra gente. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tive um atendimento essa semana em que a pessoa chegou pra mim e falou: olha, eu não sei o que acontece comigo. Tudo aquilo que eu tento fazer na minha vida, todas aquelas coisas que eu sei que são boas, que exigem alguns passos e tal, eu acabo procrastinando, eu acabo desistindo. Eu posso até começar, mas eu acabo desistindo de alguma forma. E essa pessoa me disse que o que ela queria tanto era perder um pouco de peso, porque ela tinha ido no médico, o médico tinha falado que era importante ela entrar na academia. E eu perguntei pra ela: é realmente importante pra você perder peso? Claro, muito importante pra mim. Mas eu já paguei há um mês de academia e eu fui apenas 2 vezes. E aí eu perguntei como é que a cabeça dela falava com ela mesma. Ela achou a pergunta um pouco estranha, mas depois que eu contextualizei ficou mais claro. A minha pergunta era sobre que tipo de pensamentos ela tinha quando chegava aquele momento que ela tinha que ir pra academia. E foi aí que ela começou a falar que ela é muito crítica com ela mesma. Ou seja, era como se tivesse uma vozinha gritando no ouvido dela que ela era incompetente, que ela era imprestável, que ela não ia conseguir fazer nada dar certo. E como ela nunca tinha parado pra analisar isso, como ela nunca tinha parado pra questionar isso, ela simplesmente ia acreditando naquilo. E quando ela via, ela estava sentada no sofá, vendo o Instagram e triste, porque via pessoas que estavam com um corpo melhor que o dela, que pareciam ter essa energia para ir para academia e ela não tinha. E esse aqui é um ponto muito importante que a gente precisa entender. Esses pensamentos que a gente tem são pensamentos automáticos que eles ocorrem sem a nossa intenção. Eles simplesmente aparecem na nossa cabeça. E se a gente não questiona de alguma forma ou não troca eles por pensamentos mais funcionais, a gente acaba deixando o nosso cérebro processar essa informação como uma verdade. E a gente acaba desistindo de fazer aquilo que a gente quer. E o outro ponto importante é a crítica ativa que a gente tem sobre a gente. Muitas vezes a gente verbaliza isso falando: ah, eu não vou conseguir, ah, eu sou assim, ah, sou incompetente mesmo. Muitas vezes a gente coloca pra fora esse tipo de palavra. E o problema é que o nosso cérebro, ele é um grande verificador de informações. Então, se a gente exteriorizou uma informação, o nosso cérebro vai tentar confirmar aquilo. Um exemplo claro disso é se eu tiver o pensamento: nossa, eu sou super feio. Quando eu faço uma afirmação dessa e eu vou parar na frente de algum espelho, o meu cérebro vai buscar alguma coisa que vai justificar e mostrar que é verdadeira aquela minha afirmação. Então, se a gente não toma cuidado com os nossos pensamentos, nem com as palavras que saem da nossa boca, a gente acaba se machucando e a gente acaba impedindo a gente de atingir aqueles objetivos que a gente tanto queria. Por exemplo, eu criei esse canal aqui e ele ainda tem poucos inscritos. Então é óbvio que aparece na minha cabeça aqueles pensamentos: pô, olha só, poucas pessoas viram o seu vídeo, você ainda tá no comecinho, será que você vai aguentar? Só que obviamente eu sei que esses são pensamentos automáticos que eu preciso combater. E para combater esses pensamentos automáticos, a gente precisa definir verdades que a gente quer seguir. Ou seja, a gente precisa imprimir ativamente uma versão de verdade que vai fazer a gente chegar naquele objetivo que a gente quer. Então é óbvio que a gente tem esses pensamentos automáticos negativos. Mas se a gente definir os certos padrões de pensamentos que a gente se prende na hora que esses pensamentos chegam, a gente não acredita nesses pensamentos e, consequentemente, a gente consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, eu defini que eu vou criar o meu canal no YouTube e que o mais importante é eu ser constante. Então essas foram as regras que eu falei e eu verbalizei isso igual eu tô verbalizando para você agora. E ao fazer essas ações, naquele momento de baixa, naquele momento de insegurança, naquele momento que os pensamentos estão pipocando, que vem aquelas críticas que a gente carrega, eu tenho essa luz para me guiar. Então, por exemplo, era para eu ter soltado esse vídeo meio-dia, pelo menos era o meu planejamento, mas não deu. Mas eu tenho essa verdade que eu vou ser uma pessoa constante. Então eu tô gravando da melhor forma que eu consigo nesse exato momento, com essa iluminação do jeito que tá, e é isso que tem para hoje. O mais importante é ser constante. Então agora eu quero que você faça esse exercício aí na tua vida. Defina qual é o teu objetivo. Teu objetivo é ir na academia, igual a pessoa que eu atendi estava falando? Então defina agora as verdades sobre você. Defina agora o tipo de conversa que você vai ter com você. Combata os pensamentos automáticos com pensamentos conscientes que você pensou sobre aquele momento. Nesse caso da academia, o que eu falei para ela foi: pensa numa pessoa que você vê no Instagram, que é muito fit, pensa na pessoa que você gostaria de ser. O que ela diria para você sobre esse compromisso de ir na academia? Ah, ela diria que eu teria que ir pelo menos fazer um exercício na academia. Isso quer dizer que a versão fit dessa pessoa é uma versão que carrega outros princípios. E a gente não tem que esperar chegar neste ponto para ter esses princípios. A gente pode conscientemente pensar nesses princípios agora para esse resultado que a gente quer se tornar realidade. Então, resumindo, a crítica vai vir para tudo aquilo que você vai fazer, principalmente aquelas coisas que são complicadas. E se a gente não tem um planejamento consciente da forma como a gente vai se comportar, da forma como a gente vai pensar, naquele momento que a gente não está com tanta energia, a gente provavelmente vai ceder à procrastinação e a gente não vai avançar como a gente gostaria de avançar. Então, defina a forma como você fala com você.
defina as suas verdades antes de você chegar naquele objetivo. A minha verdade é ser constante e fazer vídeos que falam do fundo do meu coração para ajudar o máximo possível de pessoas aqui no YouTube. Esse é um princípio. Não importa se saiu uma espinha na minha cara, não importa se eu tô suado ou não, não importa se eu tô me sentindo bem hoje ou não, eu defini esse princípio, eu preciso me comprometer só com esse princípio. E a partir do momento que eu começo a utilizar esse tipo de linguagem mais consciente, que eu começo a definir mais essas minhas verdades, eu fico menos refém desse tipo de pensamento. De novo, eu não sei qual o desafio que você tem na sua vida, só sei que se você aplicar esse tipo de análise, com certeza você vai sentir uma diferença na sua vida. E isso aqui que eu tô te ensinando é exatamente o que autoconhecimento é. Não é ser perfeito, não é ser uma pessoa inabalável, nada do tipo. É a gente conseguir entender a nossa mente, as nossas emoções e saber quais ações a gente precisa tomar pra gente realmente conseguir as coisas na nossa vida. Porque se a gente segue a vida no automático, de forma inconsciente, sem entender os nossos pensamentos, sem entender que por que a gente tá procrastinando, a gente só vai continuar patinando nessa vida. E se você quer entender mais sobre autoconhecimento, eu te convido para o Movimento Despertos, porque lá a gente está trabalhando juntos para levar a vida de uma forma muito mais consciente, que realmente faça sentido e livre a gente de sofrimento. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e a gente se vê em outros vídeos aqui no canal, quem sabe, lá dentro do Movimento Despertos. Até mais!